situação pra ficar mais aceitável, né? Você tinha irmãos ou não? Sim, nós fomos em quatro irmãos. E foi ótimo até você tocar nesse assunto. Nós somos em 4 irmãos. E com a situação da religião, das Testemunhas de Jeová, que minha mãe era, que também já não é mais. Mas eu fui Testemunha de Jeová durante esse período por 18 anos. Exatamente o tempo que eu tinha que ser. Porque eu não me encaixava. E quando eu engravidei da minha primeira filha, e eu teria que fazer aquele cartão do sangue... Sei. Uhum. Minha filha era o sonho da minha vida. As 3 são, tem 3 filhas, mas assim, a primeira já é o primeiro sonho realizado, né? E eu teria que fazer esse cartão. Então, por esse motivo e por outros que eu não me adequava à religião, eu preferi sair da religião. Esse cartão é do quê? Eu não entendi muito bem. Esse cartão é um cartão que você faz e não pode... Você está dizendo no cartão que não se aceita acontecer, transfusão? por exemplo, isso, não aceita transfusão. Ah, tá. Então, se você sofreu um acidente junto com um bebê seu, Uhum. se você estiver desacordado, mas em cartório você fez que não iria, né, fazer a transfusão, aí você e ele morreria sem sangue. Entendi. É isso. E aí, na época, até as regras mudaram um pouco agora, mas era assim, daquela forma. Certo. E eu não me adequava à religião, isso com 18 anos. Só que nessa situação da familiar aí, Uhum. quem ficou mais à frente, acabou ficando mais à frente, fui eu, porque eu era caçula. Então, os irmãos casaram e foram. Então, eu fiquei, assim... Essa parte mais complicada aí, eu presenciei mais. Uhum. Só que quando eu faço essa decisão de não ser testemunha de Jeová mais, o que acontece? É excluída da Faz família. 22 anos que meus irmãos não falam comigo. Nossa, seus irmãos? É. A mãe fala que deixou de ser também, né? A minha mãe deixou faz 3 anos. Aham. E era uma imposição da Testemunha de Jeová, a desassociação, Uhum. uma morte social. Uhum. Então, assim, você imagina, por exemplo, a sua família ou seus vizinhos entrarem, todo mundo que você conhece, entra em 3 ônibus aí, cai todo mundo do precipício, fica só você. Fica só você, entendeu? Então, assim, eu chegava na casa da minha mãe, eles estavam todos jantando, eles levantavam, pegavam os pratos e ia embora. Todos. Era orientado pela doutrina? corpo governante, eles tratam como corpo governante e tal, dentro da religião, a não ser permitido falar um oi. Nossa, Não podia, nem os tristeza. irmãos e tal. Então, assim, aí, nesse período que acontece tudo isso, aí a Emanuele, que é minha filha mais velha, ela era um bebê e tal, então, por essa questão e por outras, porque eu me separei, eu casei e já me separei, porque... Uhum. Eu casei com um membro da religião e não deu certo, não era nada do que eu pensava, porque não tinha como você conhecer a pessoa também e tal. Então, eu me separei, não podia separar. E se no futuro você namorar uma outra pessoa, não podia, entendeu? Então, fui desassociada. E aí, nesse momento que eu sou, acabou todo mundo. Ovelha negra da Eu família. acabei de sair da situação do meu pai, que meu pai, enfim, foi embora de casa. E aí a gente pensa, vai ter um pouquinho de paz, vai ficar, né, vai ficar mais ok a situação. Aí acontece a situação da desassociação Uhum. com as minhas filhas pequenas. Porque aí passou, assim, a fase mais crítica, na verdade, que você demora um pouquinho para entender. Porque, assim, eu morava num bairro lá em Franca, então eu tava na fila da padaria, aí se viesse as pessoas que me conheciam, elas levavam um susto quando me viam, entendeu? Porque não pode, era uma imposição assim tão séria que... Tentava evitar até o contato mínimo. E às vezes as que estavam atrás, porque vila, né, e tal, as que estavam atrás, eu escutava falar, você tá vendo essa aí, ó? É a Érica, ó, desassociada, não sei o que, sabe? E faziam questão de, tipo assim, de te excluir, às vezes amigo de infância, meus irmãos, minha irmã, Sim. meus cunhados, sobrinhos, meus sobrinhos cresceram, eu não vi meus sobrinhos. Então, hoje eles estão homens, 20, 30 anos, meus sobrinhos, eu não vi. Então, assim, na época, quando eu me dei conta, aí eu comecei a ficar mal pra valer, até eu virar o jogo. Então, assim, até 2 anos de que isso aconteceu, eu sofri muito, mas ainda estava mais contido. No 3º ano, eu tinha a Emanuele Eduarda já, uma com 2 anos e uma com meses. E, nossa, aí começou a ficar muito forte, muito assim, porque
eles não... É assim, ó, todo convívio que você tem, minha mãe também na época, porque minha mãe ficou com os filhos todos da religião, como que faria? Então, começou a ficar tão conturbado que tudo que eu fazia, o pessoal falava assim, ó, tá vendo? Tá dando errado na vida dela porque ela abandonou Jeová. Se desse errado, a princípio. Deu errado, nossa lá. Não era porque eu era uma mãe solteira, aí Uma eu situação casei difícil. novamente, mas assim, você tá com 2 crianças pequenas, você é Sim. assalariada, é muito difícil você não passar um apertinho, não ficar com as coisas meio justas, Sim, né? Muito claro. difícil. E aí, eu sofria porque eu via que as minhas meninas iam crescer sem parentesco. Aí eu tive uma depressão muito forte, muito. Pensei em suicídio, foi uma época... Eu pensava, ó, várias coisas, né? Pessoa com um psicológico meio abalado, né? Desde criança, pensava em um monte de coisa. Eu pensava em pôr fogo no salão deles lá, de jogar uma bomba, mil coisas, sabe? Eu morria de raiva, não podia nem ver eles na rua. Próprio de quem passa pelo que eu passei, mas não fiz nada Sim. com ninguém. Mas tive vontade. Superou, né? Passei sem fazer. E assim, ó, aos 3 anos me deu uma depressão horrível, que aí as minhas meninas estavam pequenas, eu não podia ficar deitada, e eu tinha vontade, não tinha vontade de fazer nada, e não tinha ninguém, sem perspectiva nenhuma e tal. E aí eu chegava na casa da minha mãe, eles tinham sempre o mesmo proceder comigo. Eu falei, não, então eu vou virar o jogo, então é eu que não vou cumprimentar esse povo mais. Vou fazer de conta que eu não tô nem aí. Aí eu comecei a entrar. Entrava no supermercado, entrava e não enxergava ninguém. Nem via se eles estavam me olhando, se não tava. E comecei a melhorar da depressão e tal. Só que, o que acontece? Nos últimos 2 meses, criou-se um movimento muito forte sobre isso daí. Porque a desassociação matou muita gente. Igual a questão do sangue que eu citei para vocês... No início, não sei precisar mais quanto tempo atrás, perdi a dela, mas no início não podia colocar sangue de jeito nenhum. Então, muitas testemunhas de Jeová, crianças morreram. Muitas, entendeu? Agora pode pôr porcentagem do sangue. Ah, tá. Então, meio que liberou. A questão da desassociação matou muita gente. Eu, por exemplo, eu ajudei em grupos que as pessoas... Eu tô em vários grupos até hoje, mas assim... que as pessoas morrem muito, gente. Você acha, não é. Suicídio não pode noticiar, né? E assim, morre muita gente. Porque o cara perde tudo. Se você decide não ser, você vai perder sua esposa, os filhos, tudo. Ela vai cortar tudo. Ela não vai conversar com você dentro da sua casa. E aí, o que eles fizeram? Com os ex-testemunhas de Jeová, com a internet, criaram grupos. De apoio. E solidificou. Aí você começou a ver no TikTok, não sei se vocês já viram, mas começou a aparecer no TikTok, recente agora. E começou a criar um movimento forte, que é muito importante, porque agora ajuda muita gente. Ajudou tanto, o que eles fizeram? Agora pode falar oi. Aí mudaram. Mudou essa semana, agora pode falar oi. Aí já morreu um tanto de gente, agora pode falar oi. Mas assim, ninguém tem ideia do tanto que tipo assim... eu fui batizada como testemunha de Jeová com 7 anos. Eu não sabia nem quem era eu, entendeu? E esse batismo culmina nessa situação final, sabe? Então, assim, ninguém tem ideia. E lá dentro é uma orientação assim, ó. Você não pode ler nada que não seja do que é nosso. Certo. Pra você não se contaminar, não sei o quê. Por quê? Pra você não ter acesso à informação. Pra você ficar ali, ó. Entendeu? Quietinho, ficar quietinho ali. Antigamente não podia fazer faculdade e tal, não podia, entendeu? Então, assim, eu não tô aqui tô falando exatamente como é apenas. Sim, só contando a sua história. Sim, a religião me protegeu de drogas, de uso de drogas, porque eu fiquei com uma base, assim, eu fiquei muito fechada, a gente fica muito recluso, tem muito tempo para a religião, então, de fato, não fica com tempo para ficar procurando outras coisas, eu nunca tinha de balada, essas coisas, então protege de certa forma, sim, tem alguns pontos positivos, né? Mas depois que eu saí da religião, eu consigo enxergar os pontos positivos de cada religião, e os negativos também, né, claro. E das testemunhas de Jeová, foi uma situação, assim, bem forte. E que ninguém tinha noção. Porque a orientação dada lá era... por exemplo, na pregação,
tinha-se um manual de que tudo que você falasse eu tinha uma argumentação. Existe, eu acho que ainda existe, esse manual. Então, tudo que você falar, eu tenho como rebater, porque tá ali, né? Sim. Hoje deve ser online. E na questão da desassociação, é a mesma coisa. Se eu fosse desassociada e ele testemunho de Jeová, você também. Se você visse ele me cumprimentando, ele ia passar a linha depois. Entendeu? Pra se justificar. É isso aí. Entendeu? Então, assim, a pessoa era muito cobrada pra ser. Então, a minha mãe ficou por muitos anos sem poder almoçar, sem poder jantar, sem poder fazer nada. Nossa, mas deve ser muito duro, né? Principalmente para uma criança que cresce dentro, né? De repente, por exemplo, você na sua idade, você decidiu que não fazia sentido para você e ser totalmente desligado da família. Uhum. Então, e assim, ó, e quando você começa a ter consciência, igual eu com 18 anos, eu pensava assim, ó, a consciência de que você tem que amar o outro, e isso é muito assim, pega a Bíblia e destrincha, entendeu? Tem que amar o outro e tal. Mas aí chegava uma pessoa na minha casa, eu não podia dar um prato de comida pra ninguém, entendeu? Era orientação. Não, se ele quiser, é um estudo bíblico. Uhum. Entendeu? Então, assim, mas eles fazem esse proceder da desassociação para que te force a voltar. É para isso. É esse o... Só que o que acontece? É o inverso. Quando você sai, que você vê que Deus não te abandonou, quando você sai e você fica mais humano do que a religião estava te deixando, isso aconteceu comigo, não sei com os outros. Uhum. Comigo aconteceu isso. Eu fiquei mais humana, então não dava pra voltar, Uhum. entendeu? Eu não tinha, porque aí eu comecei a ter amigos, parceiros, conhecidos, que não eram parentes, que não faziam, tipo assim, o bem pro outro, por permuta, porque vai pro céu, ou que vai pra não sei onde. Não, fazia por fazer. Mas chegou algum momento que você pensou em voltar? Você acaba pensando, porque a situação fica tão acirrada, você acaba pensando, nossa, mas será que não dá mesmo pra eu voltar? Será, né, e tal. E tem todo um processo pra você voltar, não é assim. Tem que começar a ir lá dentro, eles não te cumprimentam, você senta na última cadeira, na última mesa, você entra quando já começou, você sai antes de acabar, entendeu? Então, você tem que estar disposto a enfrentar aquilo, pior ainda, se você tiver a intenção de submeter. voltar. E por um tempo, pra ver se vão te aceitar de volta, entendeu? Então, assim, a gente acaba tendo, com a internet, claro, muita informação, mesmo não estando lá dentro, né? Então, não tô falando, assim, de uma forma pejorativa, foi a experiência que eu tive. Foi a experiência que eu tive. E assim, quanto à religião, eu posso afirmar o seguinte, quer estudar com as testemunhas de Jeová, estude, tal, mas tenha cautela. Não se batize, porque se batizar e tiver a família inteira e tudo, você vai passar por esse problema. Hoje é um problema, ainda bem, que amenizaram, né? Teve... a luz clareou, né? Ou os processos. Chegaram, também. Né? Pode ser isso. Porque eu vi muita gente falando que estava processando, então. E com razão, porque é uma morte social, discriminação religiosa é crime. Aham. Então, E foi...